Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Tá, mas e aí? Existem vários mistérios e perguntas que rodeiam as tão famosas pirâmides do Egito. Elas são a única das 7 maravilhas do mundo antigo que permanece de pé. Elas foram construídas por volta de 2520 a.C. e por mais de 4.000 anos foi a construção mais alta feita pelo homem. Apesar de muitos estudos, pesquisas e descobertas, várias pessoas se questionam como essas pirâmides foram construídas. Simplesmente não existe explicação e nem afirmação de como essas gigantescas pirâmides foram elaboradas. Nos dias de hoje, mesmo com a nossa tecnologia, é impossível conseguir recriá-las, mesmo que em tamanho menor e com a precisão perfeita utilizada na época. Esse é um palco ideal para a criação de teorias. Tanto é que milhares de pessoas afirmam que elas foram construídas por uma civilização muito moderna que já existia antes dos egípcios, até mesmo vindas de outro planeta. No vídeo de hoje eu vou te apresentar alguns fatos que comprovam o uso de tecnologia avançada utilizada na construção das pirâmides. Vamos lá? Tá, mas e aí? Fatos que comprovam o uso de tecnologia avançada usada na construção das pirâmides. Argamassa desconhecida. Muitas amostras da argamassa utilizada na construção das pirâmides do Egito foram avaliadas inúmeras vezes. Mesmo descobrindo sua composição, nossa tecnologia de última geração não é capaz de recriá-la. A argamassa era usada para suporte das juntas das gigantes pedras que colocavam nas pirâmides. Detalhe, essa massa não era utilizada como cimento que usamos nos dias de hoje. Sua composição era feita principalmente de gipsito e pedra de gesso processado. É estimado que mais de 500.000 toneladas dessa suposta argamassa era utilizada na construção da pirâmide de Gizé. Simplesmente ela é mais resistente que as próprias pedras e ainda está intacta, mesmo depois de vários milênios. A porta de 20 toneladas. Em vários lugares diferentes, as pirâmides possuem diversas portas giratórias enormes. Elas só foram ser localizadas milhares de anos após, porque se encaixavam perfeitamente nas aberturas. Essas portas só vieram ser descobertas após uma exploração da pirâmide de Gizé. Um fato curioso é que essas portas elas poderiam ser abertas por dentro com força mínima, como resultado do seu balanço perfeito. Galera, são 20 toneladas. 20 toneladas. São 20 toneladas sendo movidas com a força das mãos. A pergunta é, como os egípcios conseguiram cortá-las e colocá-las no lugar com essa precisão? E como eles encontraram o balanço perfeito? Tamanho e peso dos materiais. O tamanho das pedras usadas na construção das pirâmides levanta questionamentos, tanto da forma que elas foram construídas, como a forma que elas foram carregadas, o que sustenta ainda mais a ideia de que foi usada algum tipo de tecnologia para a construção dessas pirâmides. A pirâmide de Gizé, a maior delas, a maior do mundo, possui aproximadamente 2,3 milhões de blocos de pedras, que pesam entre 2 a 15 toneladas. E detalhe, essas pedras foram extraídas de uma fonte próxima. A teoria mais aceita é que os trabalhadores teriam empurrado os grandes blocos em rampas de madeira, mas totalmente controverso, porque não existia nenhum material capaz de suportar o peso dos blocos. Segundo um cálculo de tempo gasto em sua construção, cada bloco de pedra foi colocado no lugar a cada 2,5 minutos, algo impossível. Alinhamento com o Polo Norte. Mesmo existindo várias teorias, nenhuma delas é totalmente aceita. Essas teorias são principalmente com a pirâmide de Gizé, que questionam como os egípcios conseguiram construir as pirâmides com tamanha precisão com os pontos cardeais. O eixo norte-sul possui apenas 0,15 graus de diferença do eixo norte-sul verdadeiro. A única explicação considerável para a posição tão precisa com os pontos é o uso de complexos algoritmos. Tais algoritmos funcionam perto do solstício, ou seja, quando o alinhamento do Sol é mais fácil de ser visto. Só que também temos que levar em conta as condições da atmosfera e as obstruções do ponto de vista.
Simplesmente não existem provas do método utilizado na construção da Grande Pirâmide de Gizé, que é ainda mais alinhada do que o próprio meridiano de Greenwich, um observatório em Bury, em Londres. Túneis misteriosos. Todos os dias são reveladas novas descobertas, e uma delas é seu sistema de túneis. Esses túneis indicam que os egípcios eram muito além do seu tempo, em questão de matemática e engenharia. Esses labirintos estão abaixo do deserto, e ainda revelam várias passagens secretas que levam a câmaras escondidas. Ainda há muito o que descobrir embaixo dessas pirâmides. Recentemente, uma grande descoberta foi feita pelo arqueólogo Brian Foster, que reforça ainda mais essa ideia de que existia algum tipo de tecnologia avançada na época. O arqueólogo descobriu 20 caixas de granito de 100 toneladas cada uma. Seus cortes em pedra são perfeitos. Vários outros arqueólogos acreditam que seja um local de descanso de touros premiados, mas não existe sequer um desenho do animal. A explicação mais aceita é que essas caixas serviram para alguma espécie de armazenamento de energia. As funções reais dessas caixas permanecem um mistério. Eixos. O mais curioso é que só a pirâmide de Gizé que possui esses eixos. Os ângulos desses eixos parecem se alinhar perfeitamente com corpos celestiais. E daí vem mais uma dúvida. Como os egípcios conseguiram fazer esse alinhamento tão preciso? E daí vem a maior dúvida. Por quê? Então os arqueólogos chegaram à conclusão de que a função desses eixos era ventilação, mas nenhum deles chega à superfície. Bem, é algo a se pensar. Tire você mesmo suas próprias conclusões. Cobertura das pirâmides. Muitos especialistas acreditam que inicialmente as pirâmides eram cobertas por um polimento de calcário. Isso fazia a Grande Pirâmide brilhar em meio ao deserto, como uma joia gigante. As rochas polidas refletiam como um espelho. É questionável como os cortes da rocha eram perfeitos. Então, inicialmente, a pirâmide tinha uma aparência lisa e plana. Em 1303, houve um terremoto, o que, por consequência, afrouxou várias dessas rochas, ocasionando a queda das mesmas. Anos depois, essas mesmas pedras foram utilizadas para construir fortalezas, casas e mesquitas. O sarcófago de Quéops. Quéops. Esse é o nome do faraó responsável pela construção das pirâmides. Em egípcio antigo, Khufu. Quando seu caixão foi encontrado, surgiram mais e mais dúvidas. Só o caixão pesava cerca de 3,75 toneladas. Esse é o peso da minha sogra. A proporção do caixão é tão gigantesca que se questiona se realmente teriam levado o sarcófago para dentro da pirâmide ou se ele foi construído junto com a pirâmide. O sarcófago foi feito a partir de um cubo de granito cavado no seu interior, além de possuir diversos buracos que aparentemente teriam sido feitos com uma espécie de furadeira. O maior questionamento é que como, para uma época tão primitiva, os egípcios conseguiram realizar tal feito. Pontos de calor. Em 2015 foi feito um escaneamento térmico dentro da pirâmide de Gizé e foi descoberto pontos de calor em diferentes lugares dentro da pirâmide. Os pontos de calor conhecidos são 3, um na parte de cima, um na parte do meio e, por final, um na parte de baixo. Especulações apontam que existem passagens secretas embaixo desses pontos que levam às câmaras secretas escondidas. É levantado o questionamento de restos de tecnologia antiga que gera esse tal calor, mas ainda haverá novas descobertas sobre o assunto, pois foram descobertos outros 2 pontos de calor na parte de cima da pirâmide. Dimensão de 8 lados. É bem contraditório falar sobre isso, né? É verdade, de cara a Grande Pirâmide de Gizé tem 4 lados, mas olhando de cima é possível ver um recorte de cada lado, o que faz na verdade ser uma figura de 8 lados. Muitos questionam e falam que faz parte do design, já outros afirmam que é parte de uma erosão. Mas se olhar bem,
A precisão dos recortes é simplesmente fantástica, o que a faz ser impossível de ser recriada. Mesmo com toda a nossa tecnologia, com todos os nossos recursos, é impossível conseguir reconstruí-las, mesmo que em um tamanho menor. Tá, mas e aí? O vídeo de hoje, gostaram? Se gostou, deixa seu like e se inscreva no canal e ative o sininho para ficar por dentro dos próximos vídeos. O YouTube não está recomendando o vídeo, então confere aí se você é inscrito mesmo, beleza? Compartilhe também suas redes sociais para ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui. Galera, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!